Professora por paixão, pesquisadora por vocação. Sedna acreditou que para entender as demandas dos alunos, principalmente aqueles com doenças raras, precisaria de muito mais do que giz de cera e uma lousa. O profissional de apoio, ele tem que ter um pouco de conhecimento, ele tem que estudar. E o que me motivou? Uma criança, que eu sou professora de apoio, e aí essas crianças chegaram, e como que você vai trabalhar o pedagógico sem conhecer a síndrome, sem conhecer o diagnóstico dessa criança? A partir do momento que uma criança senta ao seu lado, você tem por obrigação estudar sobre a síndrome ou o que ela carrega. A Sedna começou a trajetória dela trabalhando como professora. Há cerca de 8 anos, ela se tornou apoio em uma das salas de aula dessa escola municipal em Uberaba. E foi observando o comportamento de um dos alunos que ela então decidiu entender de fato qual era a condição que ele carregava, para então buscar o melhor formato de ensino para ele. Dessa forma surgiu o trabalho Flexibilização dos Conteúdos Pedagógicos de Sala de Aula da Síndrome do X Frágil. A partir do momento que ela trouxe esse diagnóstico, tudo que a gente fazia não dava certo, porque essa criança a gente tinha nos olhares que ela era autista. Então, o pedagógico era voltado para a criança autista, os trabalhos de educação física eram voltados para essa criança autista, e ela não era uma autista. Ela é uma criança que carrega uma síndrome hereditária chamada síndrome do X frágil. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar. E eu notei que essa criança, ela conseguia, de uma forma didática, ser trabalhado com gravuras, com imagens, com material concreto. E o que mais nos preocupa nessas síndromes raras é que o material é muito escasso. Os livros são são poucos, então você tem que pesquisar e tem que fazer valer o pedagógico de uma forma correta. A síndrome é hereditária e pode levar a deficiência intelectual e problemas comportamentais. Ela atinge o cromossomo FMR1 e essa síndrome, qual é a nossa preocupação? É que ela é muito parecida com o autismo. Ela tem a maioria das características comportamentais, ela é do autismo. Então, o que nós precisamos nos atermos? Que essa síndrome precisa ser esclarecida, ela precisa ser divulgada, para que as crianças não sejam diagnosticadas como autismo, e elas não são, porque você vai só saber se ela tem a síndrome do X frágil quando se faz o teste de DNA. A pesquisa foi o pontapé para que a professora se interessasse ainda mais pela área de estudo sobre doenças raras. Sedna também desenvolveu uma importante pesquisa sobre a síndrome de Cornélia de Langes, que alcançou destaque internacional. Todos os integrantes que participaram do trabalho científico de todos os países, selecionaram 200 trabalhos, desses 200 foram 3 trabalhos selecionados. E nós estamos entre os 3 e nós fomos aprovados com um trabalho científico sobre a síndrome, uma das síndromes chamada síndrome de Cornélia de Langes, de todo o processo internacional. A nossa cidade, o nosso trabalho da Escola Municipal Uberaba foi um dos 3 selecionados para receber uma menção honrosa de melhor trabalho científico. A síndrome de Cornélia de Langes é uma síndrome também hereditária. Ela é transmitida, ambos os pais podem transmitir. Ela vem com características. As características visíveis, um exemplo, ele pode carregar uma mãozinha com um dedo só, ele pode não carregar, as mãozinhas são pequenas, as sobrancelhas são juntas, são bem juntas, as orelhas pequenas. Então, assim, tem características da síndrome que você olha e pode achar que seja, mas ela precisa do teste de DNA. Para chegar tão longe, a profissional contou com muito apoio. Eu acredito que ele não é meu, ele é da comunidade, ele é das pessoas que precisam, é dessas mães que têm crianças com essas síndromes e que às vezes não têm oportunidade de chegar até elas um diagnóstico de teste de DNA. Então, para mim, é gratificante. Com muita determinação, Sedna pretende continuar ajudando a encontrar meios para uma educação ainda mais inclusiva. Eu acredito que eu ainda vou há muito tempo pesquisar,
porque eu preciso mostrar esse trabalho para um número maior de pessoas, para ajudar um número maior de pessoas, para fazer com que essas pessoas que têm um filho com essas síndromes, que estejam dentro de casa, possam me ouvir e ouvir vocês, para que possa ajudá-los, né? Para que possam não medicar, mas pelo menos ter um paliativo para ajudar essas crianças.